Relatórios recentes da província mais ao norte sob ataque informam que paraquedistas sul-vietnamitas e conselheiros americanos avançaram até a extremidade sudoeste da cidade de Quang Tri. Inicialmente, eles praticamente não encontraram resistência, mas agora estão enfrentando uma forte linha de fortificações. – 24 de janeiro de 1966. A maior missão de busca e destruição até este ponto da guerra é a Operação Mesher, uma varredura coordenada com a 1ª Divisão de Cavalaria, Forças Sul-Vietnamitas e Coreanas pela província de Binh Dinh. Localizada na costa centro-sul do Vietnã, Binh Dinh tem sido uma base importante para o comando norte-vietnamita. O objetivo não é apenas expulsá-los, mas também dizimar suas áreas de suprimento. A 1ª Divisão de Cavalaria enfrenta o dilema de os Vietcongues se misturarem com as aldeias locais, o que dificulta muito sua capacidade de usar a força abertamente. Sabe, as mamazons vinham e lavavam nossa roupa. Tínhamos um papassan que vinha esvaziar os tambores das nossas latrinas. Aconteceu que o papassan era um WC e acabou sendo descoberto e preso. Por algum motivo ele era, sabe, um informante do WC. Nós cuidávamos de todos que passavam pela nossa porta, e muitos deles eram vietnamitas. Eles sempre eram muito educados conosco. Nosso intérprete, claro, era vietnamita. Tínhamos uma mamaçã que engraxava nossas botas e lavava nossos uniformes. Muitas mulheres vietnamitas limpavam as enfermarias dos pacientes. Tínhamos um relacionamento muito bom com elas. Algumas das mamazãs nos avisavam quando os WC iam estar na área. E para estarmos preparadas, não havia hostilidade que eu percebesse entre as mulheres, pelo menos entre as mulheres e as enfermeiras. Eu nunca fui até a vila nem nada assim. Achei que já havia risco suficiente de ser morto sem precisar ir até as vilas. Então, pelo menos uma coisa segura eu fazia, ficava longe. Folhetos escritos pelo Escritório de Guerra Psicológica do Exército dos Estados Unidos são lançados, avisando os moradores que, se atirarem em aeronaves americanas, o exército irá procurá-los e destruí-los. Outro folheto incentiva membros do Vietcong a se renderem e lhes oferece uma chance de voltar à causa do Vietnã do Sul. Ele promete um pagamento do governo para ajudar a sustentar o integrante do Vietcong e sua família. Trabalhei na unidade de prisioneiros de guerra, era outra história. Por favor, me conte sobre isso. Basicamente, eles eram integrantes do Vietcong ou suspeitos de ligação com o Vietcong e não estavam muito felizes de estar lá. Se houvesse um tiroteio e os WC fossem feridos, os soldados americanos, nós os evacuaríamos. Mas como o governo do Vietnã do Sul não lhes dava atendimento médico, nós os acolhíamos, estabilizávamos antes de entregá-los ao governo do Vietnã do Sul. Claro, acredito que nossa inteligência militar falava com eles antes, de forma educada, tenho certeza. Mas nós os estabilizávamos, cuidávamos deles, dávamos assistência até que pudessem ser entregues ao governo do Vietnã do Sul. Eles nem sempre ficavam felizes ao ver americanos. Quan Sit Ha no 85º. E eu tinha um primeiro-tenente norte-vietnamita no finalzinho que jogava xadrez o tempo todo com o policial do exército. E então o policial do exército levou um Vietcong até a casinha. A gente tinha casinhas para fazer as necessidades e ele esqueceu disso, sabe? E voltou porque estava muito quente e esqueceu que o Vietcong estava na casinha. E de repente ouvimos os vietnamitas gritando e berrando porque ele saiu de lá. Acho que o policial militar ficou um pouco envergonhado por ter deixado o prisioneiro sozinho. Felizmente, ele não teve oportunidade de fugir. É claramente uma estratégia psicológica projetada não apenas para poupar vítimas inocentes, mas também para diminuir o moral do Vietcong. Perturbador é o comportamento dos soldados sul-coreanos. Eles perpetraram tanto o massacre de Binh An quanto o de Tai Vinh.
Civis desarmados de ambas as aldeias são mortos pelos soldados, 1.200 em Tai Vinh e 380 em Binh An. Tais atrocidades se tornarão sinônimo da guerra no Vietnã. O presidente Johnson, atento à possível reação pública ao nome Masher, faz com que a operação seja renomeada de Masher para a Operação White Wing. Ao final da Operação White Wing, em 6 de março, há 2.389 baixas inimigas com 1.342 mortes. Os Estados Unidos sofrem 288 mortos em combate e 990 feridos, enquanto a Coreia e o Vietnã do Sul perdem 10 soldados em ação. No primeiro dia da Operação Masher, o secretário de Defesa, Robert McNamara, recomenda aumentar as tropas dos Estados Unidos para mais de 400 mil até o final do ano. No entanto, ele não acredita que bombardeios e deslocamentos de tropas acabarão com a guerra. As tentações da vida noturna vietnamita, especialmente em cidades prósperas como Saigon, incluem o uso de drogas, prostituição e álcool. À medida que a concentração de tropas aumenta nos primeiros dias da guerra, também aumentam as doenças venéreas. De 1965 até o fim da guerra, a doença venérea é o diagnóstico mais comum entre todos os soldados, afetando 1 em cada 4 soldados. 50% de todos os soldados afetados vêm de Saigon ou de outros 2 acampamentos base. A gonorreia é a principal doença venérea, representando 90% dos casos. Felizmente, ela só exige hospitalização em apenas 1% de todos os casos. Ainda assim, é uma taxa superior à de qualquer guerra anterior. 26 de março de 1966. À medida que o envolvimento americano aumenta no Vietnã do Sul, começa a semana de protestos mais organizada até então em 5 cidades: Nova York, Washington, Chicago, Filadélfia, Boston e São Francisco. O Comitê Nacional de Coordenação para Acabar com a Guerra no Vietnã organiza os protestos. Estima-se que entre 30 mil e 35 mil pessoas marcharam apenas pela 5ª Avenida de Nova York. O movimento anti-guerra só começou em Berkeley, ligado ao movimento pela liberdade de expressão, sobre o qual tenho várias teorias de origem. Mário Sávio, o camarada Mário Sávio começou isso. Então podemos dizer o que quisermos, temos liberdade de expressão. Então você estava usando a palavra com F já em 65. Ele disse, preciso prendê-lo e ele sairia na primavera. E de qualquer forma, esses foram os precursores do movimento anti-guerra em Berkeley. E eu poderia falar por horas e horas sobre de onde veio, porque ouvimos tudo por lá e provavelmente sabíamos mais do que qualquer um, exceto a inteligência secreta da CIA. Eu não entendi. Eu não entendia, sabe? Eu não conseguia entender por que as pessoas queriam ser tão negativas com os soldados. Mas agora que estou mais velha, eu consigo entender, porque eu também não sou muito a favor de estarmos no Afeganistão. Então, acho que o jeito que me sinto sobre estarmos no Afeganistão é como eles se sentiam, sabe, naquela época sobre estarem no Vietnã. Eles ainda estão longe dos protestos finais contra a guerra no Vietnã e são um prenúncio da agitação civil que vai definir a década. 10 de janeiro de 1967. O presidente Johnson, em seu discurso do Estado da União de 1967, apesar das críticas sociais sobre o Vietnã, mantém-se firme ao afirmar que as tropas americanas continuarão presentes até que a agressão do Vietnã do Norte cesse. Até que esses esforços tenham sucesso, ou até que a infiltração cesse, ou até que o conflito diminua, acredito que o caminho mais sensato para este país é que devemos, com firmeza, seguir o curso atual. Vamos manter nossa posição firme no Vietnã.
Vocês sabem que nossos soldados lá hoje à noite carregam o maior fardo. Com suas vidas, eles servem a esta nação. E devemos dar a eles nada menos do que nosso total apoio. E nós demos isso a eles. Nada menos do que a determinação que os americanos sempre deram aos seus combatentes. Qualquer que seja o nosso sacrifício aqui, mesmo que seja mais do que $5 por mês, é pequeno comparado ao deles. Ao deles. Quanto tempo? Quanto tempo vai levar, não posso prever. Eu só sei que a vontade do povo americano, eu acho, está sendo testada esta noite. Obrigada por assistir. Se quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos envolventes como este, curta, comente e compartilhe o vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a continuar fazendo a história acontecer.